Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, o versículo de número 6. Assim está escrito: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Esse é o texto que vamos refletir, falando sobre um bom servo de Jesus Cristo. O que Paulo estava instruindo a Timóteo era de que ele tivesse cuidado, responsabilidade e zelo por aquilo que ele haveria de ensinar, propor, colocar diante dos irmãos, visto que ele estava encaminhando-se para futuras responsabilidades que Deus certamente haveria de lhe dar. No entanto, ele estava agora sendo orientado pelo apóstolo Paulo, que já era um servo de Deus experiente em todas as áreas, no conhecimento, no sofrimento, na dependência de Deus, e tudo isto Paulo, então, teve o cuidado de ensinar a Timóteo, porque ele iria precisar disto na continuidade da sua vivência no relacionamento com a obra de Deus para servi-lo. E o que ele diz é que ele deveria agir com fidelidade, diligência, temor e responsabilidade. Neste verso que li, e outros que vamos fazer referência, ele diz o seguinte: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Ora, para a pessoa chegar a ser um bom ministro do Senhor Jesus Cristo, ele deve ter na sua vida, na sua caminhada, no seu desenvolvimento, alguns elementos que trazem esta segurança para quando se colocar diante de outros, possa ser ouvido com responsabilidade, ouvido com alegria daqueles que hão de receber o ensinamento. E Paulo diz que isso seria próprio para Timóteo, porque ele diz aqui, ele foi criado com as palavras da fé e da boa doutrina. Então nós começamos a observar aqui o que é que influi na vida de um homem, de uma mulher, que seja um servo de Jesus Cristo, alguém aprovado por ele e disponível para ser um instrumento nas suas mãos. Então, o primeiro ponto aqui é que ele seja alimentado com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o livro-texto, é o livro primordial que nós temos e que traz-nos toda a revelação de Deus e a visão do seu plano para a humanidade. Então, é preciso que nós tenhamos este contato frequente com a palavra de Deus, porque ela será para nós como um alimento. É algo em que nós vamos primeiro nos alimentar com a palavra de Deus, para depois alimentar a outros com esta palavra que tão bem fez a nossa alma. Então, o bom servo de Jesus, em primeiro lugar, ele alimenta-se da palavra, ele é nutrido pela palavra de Deus, palavra viva e eficaz. O próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela é pão, ela é mel, ela é leite, enfim, são várias as designações com relação à palavra de Deus como alimento. E quando nós temos este cuidado em estar frequentemente ligado
as palavras de Deus, nós somos por ela alimentados. Esta é a palavra da fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, à medida em que nós vamos lendo a palavra de Deus, a fé vai sendo gerada no nosso coração. Então, aqui está uma primeira característica de um bom servo de Jesus Cristo. Ele alimenta-se da palavra de Deus. E aqui no final do versículo diz, e da boa doutrina. Então, este bom servo, que se alimenta da palavra de Deus, ele também segue a boa doutrina. Quer dizer, um ensinamento sadio, um ensinamento que vai trazer fortalecimento, crescimento, amadurecimento espiritual na vida da pessoa. Não é as fábulas, não é as historietas que ficam contando por aí. Não. O bom servo de Jesus Cristo, ele, ao alimentar-se com a palavra de Deus, ele tem a prática de seguir a boa doutrina. E a boa doutrina é a segurança, é a firmeza, é aonde nós devemos estar adequado a ela, ambientado com ela, para que sigamos estes ensinamentos da melhor maneira possível. Então, o servo de Deus, o bom servo de Deus, ele não somente alimenta-se da palavra, mas ele segue também a boa doutrina. Existe a boa doutrina, existe a má doutrina, existe a doutrina de Deus, existe a doutrina do homem, existe a doutrina do diabo. Temos que seguir a doutrina de Deus, a boa doutrina. E aqui nós encontramos no versículo de número 7, onde diz assim, que ele rejeita as fábulas, mas ele exercita a si mesmo em piedade. Ou seja, é alguém que está sempre buscando fortalecer-se através da comunhão com Deus e com as pessoas. A comunhão com Deus e com as pessoas. O bom servo de Jesus, ele sempre vai buscar por este caminho. Porque na comunhão com Deus, nós estamos nos fortalecendo e sendo renovados a cada dia. Na comunhão com os nossos irmãos, nós estamos crescendo espiritualmente e crescendo também na prática do que diz a palavra de Deus, porque estamos vivenciando aquilo que estamos aprendendo. Mas o servo de Deus também, nós encontramos aqui nos versículos 8 a 10, 8 e 10, que está escrito assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque ela tem a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Por quê? Para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, a esperança no porvir, no que está por acontecer. Então, o bom servo de Jesus Cristo, ele vive a esperança da volta do Senhor. Então, ele está esperando no Deus vivo e tem a promessa da vida presente e da vida que há de vir. É a vida eterna. Tem a vida espiritual e tem a promessa da vida eterna. No capítulo, versículo 12, nós encontramos dizendo-nos assim, ninguém despreze a tua mocidade. Certo que Timóteo ainda era novo, mas já estava amadurecido espiritualmente e pronto para demonstrar as suas características de um bom servo de Jesus Cristo. Mas ele vive também, aqui conforme diz que ele foi orientado para tornar-se o exemplo dos fiéis. Ou seja,
alguém que era cuidadoso com a sua vida, com o seu comportamento, com as suas palavras, com os relacionamentos entre as pessoas. E ele deveria ser um exemplo dos fiéis na palavra, não devia ter duas palavras, devia ser exemplo na palavra, no trato, na maneira de relacionar-se com as pessoas, na caridade, na demonstração do amor, no espírito da vida espiritual, na fé e na pureza. Então, as pessoas, ao olharem para ele, deveriam vê-lo como um testemunho vivo, um exemplo real de quem está disposto a servir a Jesus, a ser um servo de Jesus. Então, ele tinha essa responsabilidade de manter-se neste procedimento. E para isto, ele deveria continuar, persistir em ler, exortar e ensinar. Por quê? Porque à medida em que ele, alimentando-se com a palavra, com a boa doutrina, mantendo a comunhão com os irmãos, alimentando a esperança do porvir, o seu testemunho deveria ser dinâmico entre aqueles seus iguais, irmãos. E ele deveria, então, seguir adiante nesta caminhada. E quando Paulo escreve a segunda carta, lhe acrescenta mais alguma coisa. No versículo 1, capítulo 2, ele diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, ele deveria se fortificar na graça, ou seja, firmar-se em Cristo, estar seguro do seu fundamento, dos princípios que foram estabelecidos no seu coração. E no versículo 2, que ele deveria estar pronto e capacitado para também, através do ensino, transmitir a outros aquilo que ele estava experimentando na sua vida de comunhão com Deus e com os irmãos. Ele deveria, então, falar àquelas pessoas para que outros também tivessem conhecimento e, ao terem conhecimento, eles fossem amadurecendo e depois cada um iria também transmitir a outros. Foi o que ele disse: o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam também idôneos para também ensinarem os outros. Então, nesse texto que Paulo fala com Timóteo, nós encontramos aqui elementos que possam nortear a nossa conduta para que sejamos um bom servo de Jesus Cristo. Então, para que isto aconteça, nós precisamos ter o hábito de alimentar-nos com a palavra de Deus, de seguir a boa doutrina, de buscar a comunhão com Deus, de viver a esperança do porvir ou das promessas futuras com relação à vinda de Jesus, viver o testemunho cristão, que nosso dia a dia seja a confirmação daquilo que temos na palavra de Deus e nos fortificarmos na graça que há em Cristo Jesus e aproveitar para participar nos momentos quando nos for dada uma oportunidade de também ensinar aos outros aquilo que nós aprendemos, para que eles também aprendam e possam também futuramente ensinar a outros. Então, este é o segmento que nós devemos atentar e observar para chegarmos à condição de sermos um bom servo de Jesus Cristo. Você tem sido um bom servo de Jesus Cristo? Você tem se alimentado com a palavra de Deus? Você tem seguido a boa doutrina? Você busca a comunhão com Deus? Você vive a esperança do porvir? Você vive um testemunho cristão aprovado? Você fortalece-se na graça? Você partilha com outros as experiências que tem na sua vida com Deus?
Então, isto tudo é o que nós podemos aprender deste conselho que Paulo deu a Timóteo. Então, vamos refletir se, na verdade, nós não estamos seguindo, nós precisamos nos adequar à palavra de Deus. O que é que está alimentando o teu coração e a tua alma? É a palavra de Deus ou é outra coisa? Se não é a boa doutrina que está sendo seguido, que doutrina é esta? Que tipo de satisfação você está procurando para a sua alma? E como está o testemunho? Então, tudo isso são coisas que nós precisamos parar para refletir e avaliar a nossa condição, a maneira em que vivemos e saber aonde podemos e precisamos melhorar para a glória de Deus. Pensa sobre isto, reflita, querendo Deus, amanhã retornaremos.